Ele é médico formado pela Universidade de São Francisco em 1990, especializado em cirurgia plástica na Unesp em Botucatu. Ao participar de várias atividades médicas, ele sempre esteve voltado a implantar em Araraquara uma unidade de tratamento de queimados. Sua carreira política ela começa em 2006, como candidato a deputado federal pelo PSB. Na seguinte, foi eleito vereador pela primeira vez em 2008 pelo PV, com 1.357 votos, e reeleito pelo PSDB com 2.265 votos em 2012. Lapena não abandona em momento algum este sonho. Ele foi primeiro secretário na gestão 2009-2010 e segundo secretário na gestão de 2011-2012 da mesa administrativa da nossa Câmara Municipal. Em 2016, ele foi para o PP para ser candidato a prefeito, mas puxaram o seu tapete, Lapena. Foi candidato a deputado estadual com o número 40001 nas eleições de 2018 pelo PSB. Não se elegeu, teve 12.129 votos. No dia 19 de junho do ano passado, ele marcou sua filiação no Patriota e na história da política local deixou sua marca ao criar a Lei da Ficha Limpa. Muito bem. Nós gostaríamos imensamente, depois da apresentação da sua vida, tanto pessoal quanto profissional e também familiar, agradecer pela sua gentileza de ter vindo até nós, Lapena, para ser entrevistado neste final de tarde, começo de noite. E muita gente em Araraquara gostaria de sentir o que você pensa a respeito da política. Razão pela qual você está aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite, agradeço ao convite, agradeço a todos que estão acompanhando a live. Ivan, eu não preciso de política. Eu tenho uma profissão que me sustenta, que dá uma boa qualidade para a minha família, e isso me credencia a ser político. Porque as pessoas que vivem da política fazem de tudo para permanecer nela. Nós temos exemplos aí por todo o Brasil de pessoas que se corromperam dentro da política para poder se perpetuar. Essa corrupção pode ser dentro das situações que vivem como vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente, acordos escusos junto com empresas, como nós vimos várias empresas que tiveram grandes vantagens com determinados governos, pagando propinas, sustentando campanhas eleitorais. Então, na minha visão, a pessoa que não precisa da política está credenciada a participar dela. Não para ser um político profissional, não para passar a vida ocupando cargos, mas para dar uma doação, para fazer algo diferente das pessoas que lá se locupletam. Eu acredito que pessoas com a vida feita, pessoas com capacidade, podem governar o nosso país, como nós vemos em vários países do mundo, e fazer a diferença. Ok, mas depois nós vamos falar desse balcão de negócios que existe dentro da política brasileira. Não só, vamos dizer assim, nos estados, mas também nos municípios. Mas, Lapena, você foi do PV se elegendo vereador, dobrou sua votação pelo PSDB com mais de 2.000 votos. Depois foi para o PSB para ser candidato a deputado. Hoje está no Patriota. Por que mudar tanto de partido? Porque nós temos que evoluir. Então, eu acredito nas pessoas. Se eu conhecer uma pessoa agora, ela me vai contar uma história, eu vou acreditar nela. Só que as pessoas acabam demonstrando quem são, a que vieram. E quando você vê que você está dentro de um projeto que não é o que você acredita, que as coisas são diferentes, que os interesses por trás começam a aparecer, por que continuar? Mas quer dizer então que a vida ela ensina e também judia? Com certeza, eu acho que o que você aprende apanhando fica para sempre. Ótimo. Qual seria hoje sua
ideologia como político e o que pretende levar dentro da sua pré-campanha, vamos dizer assim, em termos ideológicos? Bom, o que se fala muito é direita e esquerda. Eu não acredito que direita e esquerda polarizadas resolvam qualquer coisa. Eu tenho uma visão de centro. Essa visão de centro mostra o quê? Que nós temos que ter um equilíbrio, que nós não temos que ser radicais. Nós temos gestão técnica em vez de gestão política. Isso me norteia. Eu não acredito que entrar, por exemplo, uma prefeitura e aquela infinidade de comissionados, aquela infinidade de secretarias, que é um modelo existente e que se perpetua em Araraquara nos últimos 20 anos. Entra um prefeito, sai, entra outro, volta. Não muda. Uma prefeitura inchada, prefeitura que é uma prestadora de serviço, que presta serviço de má qualidade, seja a zeladoria, seja a limpeza pública, seja a saúde. Nós vemos que a cidade não está boa, nós temos epidemia, pessoas morreram de dengue. Então não há uma prioridade em prestar um serviço de qualidade. Se fosse uma empresa de água, de luz, de telefone, uma concessionária de automóveis que não prestasse um serviço de água, teríamos ações judiciais, teríamos várias intervenções. Prefeitura não, o governo do estado não, o governo federal não. Erram, criam situações desfavoráveis para a população e aquilo continua como se fosse uma normalidade. Então o que me norteia na política? Gestão técnica, pessoas que não vão ser políticos profissionais, que não vão usar aquilo como um meio de vida. Você entra lá, faz a sua parte, muito obrigado, passa a bola para uma outra pessoa competente. Dentro desta explicação ideológica que você nos deu, de direita, centro-direita, quer dizer que nunca passou pela sua cabeça ser petista? Graças a Deus não. O PT, para mim, é uma seita. O que o PT representa para mim é algo negativo. Pessoas que tiveram oportunidade de mudar o país, não com o meu voto, né? Mas como estava lá Lula presidente, Dilma presidente, eu torci para que eles dessem certo. Porque eles estavam tratando do meu futuro, do futuro da minha família. E, infelizmente, só trouxeram decepção. Então, o que eu acredito é que o PT hoje é como se diz a polícia militar. Ele é uma facção criminosa. Inúmeros crimes, inúmeros políticos condenados e ainda brigando para se perpetuar no poder. Eu gostaria que essa eleição realmente colocasse todo o canalha, e não só do PT, mas todo o canalha político fora de qualquer mandato. Não tivesse um político que tivesse envolvido em qualquer coisa errada que pudesse ser reeleito. Bom, ao se manifestar assim, você acredita que não estaria radicalizando? Então, o que é radicalizar? Você tem um câncer, você pode ser condescendente com o câncer na medicina? Absurdo. Não, deixa o câncer aí, vamos ver o que acontece. Não, você tem que extirpar. Então, se você tem um modelo político que já demonstrou que ele foi baseado na corrupção, ele tem que ser exterminado. Ele não pode continuar existindo. A minha preocupação não é PT, é corrupção. Quem não presta é que quem comandou o país nos últimos anos e comandou a corrupção foi o PT. Você pensa assim do PT, passou por inúmeros partidos. Sim. Os demais, qual é a sua análise neste momento? Eu acho que todo partido que tem político profissional está contaminado. A pessoa que depende da política, ela dá a vida para persistir na política. Seja através de um mandato eletivo, seja através de um cargo comissionado. Essa pessoa não tem outra maneira de sobreviver. Então ela vai continuar fazendo isso. Por que o carrapato vai chupar o sangue da vaca? Porque é isso que o mantém vivo. Então é isso que eu acredito. Nós temos que tirar os carrapatos da vaca política. Você criou a lei da ficha limpa e eu tenho que enaltecer o seu trabalho, o seu Muito papel obrigado. por essa questão. Mas funciona? Funciona. Pessoas que foram condenadas, em segunda instância, não podem assumir cargos comissionados na prefeitura de Araraquara. Nós tínhamos antigamente pessoas verdadeiros criminosos, pessoas com denúncia de pedofilia, roubo de cargo, ocupando cargos dentro da prefeitura, cargos comissionados. Nós temos um servidor desvalorizado.
veja os últimos reajustes, veja o ticket, veja as condições de trabalho. Aí você pega uma pessoa que cometeu crimes, dá um cargo para ela ganhando muito mais do que aquele técnico que se preparou, que prestou um concurso, que vai passar a vida toda trabalhando lá. Que estímulo você dá para o servidor? Você sabendo que tem uma pessoa que não teria a menor condição de ocupar um cargo dessa, às vezes ganhando muito mais, às vezes com um carro para dirigir, às vezes com combustível, às vezes com um celular. Então essa lei ela bate nisso. Essa lei não impede que o prefeito tenha 1, 100, 1000 cargos comissionados, mas impede que ele coloque um condenado lá dentro. Mas você, dentro da sua avaliação, ainda que exista a lei da ficha limpa dentro do município, não precisa citar nomes, Sim. mas dentro da sua prospecção, você entende que hoje nós teríamos alguém que não se encaixa no perfil, quer dizer, seria um ficha suja? Eu diria assim, hoje é um aparelhamento. Pessoas que estão ocupando cargos políticos que não deveriam ocupar. Alguns incompetentes, totalmente despreparados, mas está garantido ali a rendinha, está garantido o trabalho para a próxima eleição. Então uma das nossas propostas, se conseguirmos um dia chegar lá, é extinguir a maioria dos cargos comissionados. Não é simplesmente demitir. Porque se o cargo não existe, ele não pode ser ocupado. Entra um prefeito, resolve o problema. Ele sai, entra o outro, nomeia todo mundo de volta. Então vamos extinguir esses cargos comissionados. Vamos transformar essas mais de 20 secretarias, que custam uma fortuna, em 6, 7, 8. Vamos enxugar essa máquina. Vamos fazer uma gestão técnica. Vamos administrar tecnicamente como se fosse uma empresa. Por que a Cutrale não quebra? Por que a Lupo não quebra? Enche de comissionado com mordomia. Quebra também. Então trazer para a prefeitura essa visão. Uma visão empresarial, uma visão de gestão, não de gestão política. Nós somos procurados, aí, principalmente nessa hora de filiação, por pessoas que vêm assim, olha, e você pode me arrumar lá depois uns carguinhos, eu quero ser secretário. Essa pessoa não interessa para o nosso projeto. Por isso que eu digo a todos, o nosso projeto ele é restrito. São poucas pessoas que cabem dentro dele. Os profissionais, os parasitas, e esses não nos interessam. É melhor perder sozinho do que ganhar com eles. Então, essa transformação leva a população ou o eleitorado a pensar que você tem, assim, um perfil militar, por exemplo, Bolsonaro? Olha, tudo que eu conquistei na vida foi com muito trabalho e muita dedicação. Eu nunca precisei de favor, eu nunca precisei encostar em nada. E a nossa sociedade é assim, a maioria das pessoas se fez, buscou o seu espaço, não precisou da política, não precisou do apadrinhamento. Por que que na política tem que ser diferente? Né? Bolsonaro, votei nele no primeiro, votei no segundo, vesti a camisa e trabalhei para ele. Eu não conhecia o Bolsonaro. Bolsonaro é deputado do Rio de Janeiro, tinha umas atitudes polêmicas, eu não saberia falar sobre ele, eu não o conhecia. Mas ele se transformou na nossa esperança. Então eu o apoiei e defendo hoje. Porque o que ele está fazendo no país, ninguém quis fazer. Essas reformas que começaram com o Temer e que ele está implementando são necessárias. A Previdência não aguenta mais. Quantos cargos comissionados ele extinguiu? Quanta gente que estava ali aparelhado, mamando. Então tem muita coisa da gestão de Bolsonaro que eu acho que está certo mesmo. Não vou dizer que isso é um militarismo. É fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, você não tem que ter estrela no ombro. Você tem que fazer a coisa certa. Então tem ministros do Bolsonaro que estão fazendo verdadeiras revoluções no país. Só que nós vamos colher esse fruto mais para frente. Não é uma colheita, está preparando a terra, arando, você está adubando, plantando a sementinha, a árvore vai crescer, vai florescer e vai frutificar lá na frente. Ele está fazendo para que a gente tenha esses frutos lá na frente. E aqui tem que ser igual. Mas, ao pensar assim, o ambiente político, em determinados momentos, você está voltando, está retornando, vamos dizer assim, com o sonho de ser prefeito de Araraquara. Mas esse ambiente, em determinados momentos, não lhe causa náuseas? É isso que fortalece o meu desejo. Porque se tivesse um político que me representasse, eu não seria candidato. A medicina me satisfaz, ela me preenche.
Se nós tivéssemos uma cidade limpa, uma prefeitura enxuta, uma cidade... Acabamos de pegar um buraco agora, não sei como não arrebentou a suspensão do carro, em plena Rua Zero, um buraco enorme. A zeladoria está horrível, epidemias, gente morrendo. O número de leitos SUS é ridículo. Se nós tivermos uma epidemia de coronavírus, aonde nós vamos colocar os nossos doentes? Nós temos uma Santa Casa que não tem leito para todo mundo. Você vai colocar uma pessoa com coronavírus dentro de uma UPA, você vai contaminar todos os outros que estão ali. Então por que não houve alguém que fez esses investimentos? É o que eu digo, são 20 anos de atraso em Araraquara. Porque saiu um, entra outro e fazem igual. Então ninguém teve visão, ninguém teve preocupação. O que houve foi o aparelhamento. Centenas de pessoas ali se mantendo, pagando as continhas às custas de uma prefeitura que não tem dinheiro para investimento. Se houvesse essa pessoa dentro da prefeitura, eu a defenderia, eu a apoiaria. Eu não seria candidato. Doutor Lapena, o que aconteceu, por que queimou o pé nas eleições municipais de 2016? Tendo uma indisposição partidária. É uma Vamos situação, contar a história. é uma realmente. situação própria da política. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui para o PP, convidado pela vereadora Juliana Damos, pelo assessor do deputado Guilherme Mussi, com a possibilidade de disputar as eleições. Tem um vídeo do deputado dizendo que nós teríamos isso, fui em reuniões, vocês vão ter apoio, vocês vão ter a campanha, nós faremos a campanha para você. E na hora final da convenção, veio uma ordem para que eu fosse vice do candidato do PT. Eu falei, não, mas é totalmente incompatível. E eles me falaram, por várias vezes, que eles abominavam o PT, que eles nunca estariam com o PT. Mas que houve uma ordem da Executiva Nacional, do senador Ciro Nogueira, presidente, que o atual prefeito de Araraquara foi até ele e pediu. E segundo me foi dito no PP, ele tinha conseguido um dinheiro na campanha para esse Ciro Nogueira e ele foi cobrar a fatura. E qual seria o preço? O Lapena de vice. Eu conversei com o atual prefeito, expliquei para ele, falei, prefeito, é incompatível. Não há possibilidade de estarmos juntos. Eu disputo aqui, você disputa ali e que vença o melhor. Ele não ficou satisfeito com essa explicação e veio uma ordem de cima para baixo do PT. Decapitem o Lapena e coloquem numa bandeja. E foi o que fizeram. Destituíram o nosso diretório e nos impediram de disputar a eleição. Tem gente que fala, o Lapena desistiu. Não, eu não desisti. Eu fui impedido de disputar a eleição porque eu não aceitei ser vice do candidato do PT. E naquele momento, como é que você se sentiu, Lapena? Então, eu não me decepciono com facilidade. Eu não sou uma pessoa que se abate, que se entrega, que fique deprimida. Eu entendi que isso é o jogo que existe. Lógico que eu não fiquei satisfeito, né? Mas eu tenho que cobrar de quem? Eu tenho que cobrar do PP, que me prometeu muitas coisas. E eu fui lá em São Paulo. E quando eu estava chegando, o deputado saiu correndo de carro pela lateral e já foi embora. Não teve hombridade para falar na minha frente, né, que ele tinha isso. Ele mandou o assessor falar para mim. E por que então agora essa disposição de ser prefeito? Justamente porque aconteceu esse episódio a vez passada? Não, isso aí já ficou para trás, isso aí não me afeta. O que eu repito, acabei de dizer, né? Eu não acredito no modelo de gestão que existe. Eu não acredito que nenhum dos pré-candidatos possam fazer a gestão que nós acreditamos. Nós temos um projeto totalmente diferente do projeto de todos que estão aí no mercado. Ninguém se propõe a fazer as coisas que nós estamos nos propondo. Então eu acredito que se chegar lá em 4 anos, nós resolvemos os problemas da cidade. Araraquara é uma grande cidade, uma cidade boa. Araraquara tem renda. Existe uma previsão aí, claro que com essa patologia chegando aí, talvez mude tudo, mas havia uma previsão de quase 1 bilhão de orçamento. É impossível você não resolver os problemas da cidade, que eles só são graves porque eles são crônicos. Criem-se leitos SUS. Você vai desafogar as UPAs e você vai permitir que as cirurgias que estão na fila, seja um câncer, seja uma vesícula, seja varizes,
elas fluam, você esgota, você zera essa fila se você tiver leito para rodar e investimento. Você refaz a parte da cidade aí de zeladoria, você não fica com mato alto, você faz combate a epidemias, você corrige os buracos que estão disponíveis, o DAI perde uma grande quantidade de água tratada. Vamos lá, vamos refazer essas tubulações. Embaixo da Via Expressa, fica 50 milhões de reais para corrigir o problema. Gasta 50 milhões de reais antes que o terminal de integração desabe. Então nós temos uma visão que nenhum dos outros pré-candidatos apresenta. O projeto seu, qual é? O projeto é de fazer uma gestão técnica, com poucos secretários, pessoas extremamente competentes. Com profissionais. Pessoas extremamente competentes em cada área. Não vai ter cabo eleitoral, não vai ter o amigo. São pessoas extremamente competentes para fazer diferente. Porque para fazer igual, deixa quem já está lá. Né? Nós temos que trazer desenvolvimento, nós temos que integrar um aeroporto ocioso, junto com rodovia, ferrovia, conceito da aerotrópolis. Você interliga. Nós temos aqui um terminal de importação e exportação como um Porto Seco, porque não uma alfândega? Nós temos Polícia Federal, Receita Federal, INSS, nós temos vários órgãos federais. E qual cidade tem isso? No centro do estado de São Paulo, com um grande aeroporto ocioso. Por que que nós não podemos ser esse aeroporto que vai descarregar aí para o Brasil e para o mundo os produtos de importação e exportação? Por que nós não podemos atrair empresas se tivermos esse polo aí? Nós temos que gerar desenvolvimento, desenvolvimento gera emprego, gera divisas. É isso que a cidade precisa. Quais são as últimas empresas que se instalaram em Araraquara grandes? Cadê? O que está acontecendo? Se Araraquara é tão atrativa, se ela está numa região maravilhosa, por que que nós não temos isso? Será que não é falta de correr atrás? Você tem que correr atrás. Você tem que buscar essas possibilidades. Porque se não há desenvolvimento, a cidade fica estagnada. Araraquara está estagnada. Araraquara, vou dizer uma coisa, ela está piorando, na verdade. Ela não está estagnada. A nossa visão é essa. Trazer desenvolvimento, progresso, divisas, gerar emprego, melhorar o sistema público. A prefeitura tem que prestar serviço de qualidade. Ela é gestora de vários serviços e esses serviços são insuficientes. O servidor municipal, ele é totalmente desvalorizado. Você faz um PCCV agora que ninguém mais tem estímulo para nada. Como você quer que esse servidor renda? É um jogador de futebol. Ele está lá confortável ganhando o salário dele. Se ele jogar mais, se não jogar, o salário dele é bom, ele não vai jogar? Peraí, vamos estimular. Então vamos estimular o nosso servidor que tem um péssimo salário, que tem um ticket ruim, que não tem estímulo, que não tem progressão. O coração da prefeitura é o servidor. Vamos dar essa revitalização no servidor para que a prefeitura preste um serviço de melhor qualidade também. O Coca Ferraz esteve aqui recentemente, ele disse que a cidade está em decadência. Concordo. Concorda com isso? Concordo. A cidade tem piorado. Mas o que mais te preocupa hoje dentro de Araraquara? É a saúde, a educação, geração de emprego, bom, a segurança... Hoje, o que me preocupa é o coronavírus. Hoje, especificamente, é o coronavírus. Mas nós poderíamos ter escolas de período integral para que as crianças não ficassem meio período na escola, meio período na rua. Os pais trabalham, o filho está na rua exposto a tudo que a rua pode proporcionar de bom e de ruim. Então, escola de período integral, essa criança entra cedo, café, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e vai para casa. Ela vai ter de manhã ensino, à tarde atividades lúdicas, esportivas. Você vai fazer com que forme-se um cidadão. Aumentar o número de leitos SUS. Por que a cidade não pode ter um hospital municipal de baixa complexidade? Você consegue verba para construir esse hospital. Cria-se um hospital aí de 60 a 100 leitos que você vai internar uma pneumonia, um paciente crônico, que às vezes fica 20, 30 dias num hospital ocupando um leito, aquela pessoa que teve um AVC, uma pessoa sequelada, casos de Alzheimer. Cria um hospital de baixa complexidade e deixa a Santa Casa fazer o secundário e o terciário, a média e alta complexidade. Você desafoga a fila. Você tem um paciente na UPA, ele vai direto, ele não precisa ficar até uma semana dentro da UPA. Tem casos de paciente entubado que não tem leito, fica dias na UPA. A UPA é para ficar no máximo 12 horas. Então, um hospital de baixa complexidade vai resolver esse tipo de problema.
Por que nós não podemos ter aqui uma unidade de tratamento de queimados? 4 leitos, como nós já tivemos, resolve o problema da cidade. Pode ser dentro do AME. O AME é um hospital estadual qualificado. Por que o governador não pode criar essa unidade lá dentro? Falta política? Falta política, falta boa vontade, falta alguém que vá lá e seja incisivo. Vá todo dia bater lá, vá todo dia brigar, vá buscar o recurso, vá apresentar o projeto. Porque sem projeto o Estado não faz nada, o governo federal não faz nada. Eu tenho certeza que se o nosso projeto for vencedor, nós vamos ter o apoio do governo federal. O presidente Bolsonaro, ele foi do Patriota, que é o nosso partido. Ele mudou antes da eleição por uma conjunção política. Mas ele já deixou o PSL. Não vou dizer que ele se arrependeu, mas ele entendeu que o PSL foi montado só para ganhar uma eleição. Muito bem. Doutor, nós falamos aqui da ideologia petista sobre a tentativa de um benefício à classe menos favorecida. E o senhor, como médico, como profissional da medicina, conceituado, aparece com outro tipo de perfil. Pelo menos é o que dizem. Sei lá se os adversários é que provocam isso, a ponto de chamá-lo de uma pessoa nobre, elitizada, nariz empinado. Então tudo isso é o que a gente ouve falar numa situação como essa, ainda mais na antessala de uma campanha eleitoral. E hoje estamos sentindo aqui que não é bem assim. Uma pessoa técnica, é um profissional respeitado, mas há algum plano para tentar mudar esse perfil, se é que existe esse perfil dentro do senhor? O adversário sempre vai tentar achar um ponto fraco. Né? Eu, com 10 anos, vendia vela na porta do cemitério, descalço. Eu vendia flor. Então. Já dava para fazer ali uma cerimônia. Não sei se a gente acabou cruzando, acho que somos geração um pouquinho diferente. Então, a vida inteira eu corri atrás. Eu trabalhei em oficina mecânica, eu fui balconista, eu trabalhei no Banco Comind, eu era contínuo. Contínuo é o cargo inicial, é um moleque de recado lá. E eu pagava o meu cursinho, estudei no IEBA, né? Meu pai com 4 filhos estudando, funcionário do DR, eu trabalhava no Comind, fazia meu cursinho à noite e acabei passando na faculdade de medicina. E fui correr atrás do meu sonho, que era ser médico. Agora, isso é elite? Eu conheço o cara que pulava o muro da escola para fumar maconha e diz que eu sou elite. Então ele teve a mesma oportunidade. Por que ele não correu atrás do sonho? E hoje ele vive pendurado em cargo político, porque se não tiver o cargo político, ele não tem capacidade de ter emprego para pagar as contas. Então essa história, ela tem que ser vista de outro lado. Não existe magoa? De maneira alguma. Por que eu vou perder meu tempo com uma pessoa que a vida dele não foi para frente? Não foi por quê? Porque ele fez escolhas erradas. Eu lamento, eu tenho pena. Eu não vou ficar magoado. Eu tenho pena de quem teve a oportunidade e não aproveitou. Quantas pessoas eu conheço que viviam na informalidade, trabalhando, montaram um pequeno negócio, montaram uma empresa maior, e só porque essa empresa cresceu, hoje ele é elite? Eu nunca fui filho de papai, eu nunca tive facilidade. Tudo que eu conquistei, como você conquistou, como as pessoas de sucesso conquistaram, foi correndo atrás. Mas isso incomoda. Porque eu falo com tranquilidade, eu não preciso da política. Eu não preciso do dinheiro da política para pagar as minhas contas. Agora, as pessoas que vivem exclusivamente da política, que se perderem uma eleição não tem para onde correr, vão ficar desempregados, vão ter que buscar lugares por aí para tentar se arrumar, eles vão ter que tacar pedra de alguma coisa, eles têm que achar uma vidraça. Eles não podem falar, pô, esse cara se fez, esse cara trabalha, ele se formou para ajudar as pessoas, ele tem uma visão técnica, ele quer corrigir esse parasitismo. Eles são os parasitas, por que eles vão me elogiar? Muito bem. Essa nossa entrevista com o Dr. Lapena, ela vai estar disponível em todas as ferramentas das redes sociais. E esse recado é para aqueles que pegaram o nosso bate-papo aqui pela metade. Antes de encerrarmos, a última pergunta minha é no que o senhor errou dentro da política até agora. Eu acho que eu já errei muito na vida.
Porque a vida é um constante aprendizado e nós aprendemos com os erros. Eu tem confiei... a simplicidade de aceitar. Nós temos que entender que nós erramos. É mais fácil aprender errando, né? O que você errou, você nunca mais vai se esquecer. Mas eu vejo que assim, melhor ver o erro do outro do que você errar. Então eu não acho que eu tive erros graves, mas eu confiei muito nas pessoas, porque esse é o meu perfil. O médico, ele vai atender uma pessoa que vai sentar na frente dela, você vai acreditar que o nome que ela falou é verdadeiro, que o que ela está te contando é verdadeiro. Eu fui treinado para confiar nas pessoas. Os meus pais me ensinaram isso também. Então eu confio plenamente numa pessoa até que ela me prove que não mereça a minha confiança. Então eu confiei muito em determinadas pessoas dentro da política e isso fez com que a gente entendesse que estava errado. São erros que eu digo que fazem parte do aprendizado. Hoje eu estou muito mais escolado em termos de política. São Carlos teve hoje o primeiro caso revelado de coronavírus. Isso traz um certo temor a todos nós, dada a proximidade com São Carlos, e a gente lamenta profundamente essa situação. A questão do coronavírus te preocupa aqui em Araraquara? Ivan, me preocupa muito. É uma doença grave, de fácil disseminação. Nós vemos que o mundo não estava preparado. E estou falando com o médico, minha gente. Essas mortes que estão acontecendo deixam claro que o mundo não está preparado para uma epidemia desse porte. Os países estão fechando fronteiras. Só que, para o caso da Itália, que demorou um pouco para tomar as medidas que o Brasil está tomando, nós já estamos parando. A Itália demorou para parar. E essa demora causou uma epidemia com milhares de mortes. Então, nós temos que entender que é um vírus novo. Nós já tivemos inúmeros resfriados, alguns mais fortes. Todo ano morrem pessoas de gripe, influenza. Já tivemos o caso do SARS, que era um tipo de coronavírus, do Ebola, do H1N1. São gripes muito fortes e que podem realmente prejudicar e até levar ao óbito. Agora, o coronavírus ele não é tão grave contra o H1N1 quanto um SARS. Só que ele dissemina muito rápido, é fácil pegar. Então, se a epidemia chegar aqui, todos nós corremos risco. Principalmente as pessoas tiverem uma imunidade mais baixa. Quem está fazendo uma quimioterapia, um asmático, uma pessoa que fuma bastante, um alcoólatra e principalmente os idosos, que nós sabemos que já tem uma reserva menor. Então, é preocupante. Eu acho que hoje não é caso de pânico, mas nós temos que tomar os cuidados. Então, o médico hoje, ele não dá mão, ele não dá abraço, ele não dá beijo. Eu já estou fazendo a continência militar, é aqui o cumprimento. Ó. Por quê? Porque você não tem o contato. Ele transmite pela mão. E quem que não coça o olho, não coça o nariz, não passa a mão no rosto? Então você encostou, o vírus fica, os estudos falam pelo menos até 6 horas numa superfície tranquila. 6 horas, você pode transmitir esse vírus, você pode se contaminar. Muitos médicos, enfermeiros, paramédicos estão morrendo tratando desses pacientes. E nós vemos na Europa as imagens das pessoas com aquelas roupas lindas que isolam completamente. Na China, no Japão. Aqui só se for no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Aqui os médicos, os paramédicos vão usar um gorrinho, uma máscara e vão estar expostos também. Então eu acredito que com o passar dos anos, daqui 10 anos, a população mundial toda já vai estar acostumada com esse vírus. Veja o caso da dengue, 4 vírus. Cada pessoa pode ter 4 dengues, uma diferente da outra. A pessoa não pega a mesma dengue 2 vezes. Porque a hora que ela pegou, tivemos fatalidades, pessoas que morreram. Agora as pessoas que não morreram estão imunizadas, não vão pegar essa mesma dengue. Vai ser a mesma coisa com esse coronavírus, que é o 19. O coronavírus já existe há muito tempo, mas outros subtipos. Esse é o ar-condicionado, não é gripe não. E é uma doença que vai chegar. Agora, se chegar devagar, vai ter leito hospitalar, vai ter UTI. Se chegar de uma vez, como chegou na Itália, não tem onde pôr as pessoas. Esse é o problema. É o grande Isso agrava muito mais. Muito bem. Nós encerramos aqui a entrevista com o Dr. Lapena, que pertence ao Patriota. Agradecemos ao Pedro Monteiro, que acompanha neste momento o Dr. Lapena.
Entendemos que foram colocadas algumas situações que talvez tenham sido interpretadas como incômodas, mas é a função nossa de jornalista, e esse agradecimento também vem dos nossos internautas, dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores, porque este é um momento em que aquele que se dispõe a ser um pré-candidato, ele tem que ter contato com a comunidade. Ele tem que prestar contas daquilo que já fez em vida e aquilo que ele terá a oferecer dentro de um cenário eleitoral. E o Lapena, então, por essa razão, como pré-candidato do Patriota, ele que está alinhando o seu projeto neste momento, ele nos colocou à vontade para que fizéssemos essas perguntas. E somos gratos e não vai faltar oportunidade para que possa retornar, Lapena. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Até a próxima quarta-feira com mais um ponto de encontro em nossa TV RCA.